Na aula passada de algoritmos aproximativos, nós vimos o problema do bin packing. Dados N itens com pesos P1, P2 até Pn, racionais em 0, 1, obter o menor número M de caixas de capacidade 1 para empacotar todos os itens. Nós vimos o algoritmo Next Fit, o algoritmo First Fit, provamos que os dois algoritmos são dois aproximativos, mostramos um exemplo tight para o Next Fit, provamos depois que mostramos que o algoritmo First Fit é 1.7 aproximativo, assim como o Best Fit, né, que também foi explicado. Mostramos um exemplo tight para o First Fit. Mostramos que o bin pack não é 1,5 menos epsilon aproximável, a menos que P seja igual a NP. Apesar disso, mostramos que o First Fit Decreasing é assintoticamente 1,222 aproximativo, né, assintoticamente, porque não é possível aproximar melhor do que 1.5. Mostramos que o Modified First Fit Decreasing assintoticamente 1.18333, 71/60. Só colocamos aqui o resultado. E mostramos um PTAS, um esquema de aproximação em tempo polinomial assintótico para o bin packing, né? Então, aqui tem toda a explicação. Ok. E vimos como conclusão no final da aula passada que existem problemas NP difíceis com FPTAS, como o da mochila, problemas NP difíceis com PTAS, que provavelmente não tem PTAS. É o caso do bin packing, considerando apenas esse asterisco aqui no sentido assintótico, já que ele é impossível aproximar melhor do que 1,5. Vimos que existem problemas NP difíceis com alfa aproximação para alfa constante, mas que provavelmente não tem PTAS. É o caso do bin packing, né? Bin packing não dá para aproximar melhor do que 1,5. Problemas NP difíceis com alfa N aproximação para alfa N não constante, é o caso do set cover. E problemas como o caixeiro viajante, que não tem aproximação nenhuma, né? Ok, hoje vamos continuar a falar do bin packing, mostrar uma melhoria desse PTAS assintótico. O tempo tinha dado muito ruim na aula passada, n elevado a... Onde está? Aqui. O tempo era n elevado a O de 1 sobre epsilon ao quadrado elevado a 1 sobre epsilon, para obter uma aproximação 1 mais 2 epsilon vezes o ótimo mais 1. Ok? Perfeito. Aqui está. Então, o bin packing, novamente. Aqui a instância, N itens com peso P1, Pn racionais 0,1, de novo. Objetivo, obter o menor número M de caixas de capacidade 1 para empacotar todos os itens. Então, a melhoria é a seguinte. Suponha que só existem K tipos diferentes de itens no bin packing. Então, existe um algoritmo polinomial exato que resolve o bin packing. Na aula passada, eu mostrei algo semelhante, só que esse aqui é algo mais forte, né? Então, semelhante a esse resultado aqui. Suponha que os N itens do bin packing são maiores ou iguais a epsilon e que só existem K tipos diferentes de itens. Então, existe um algoritmo polinomial exato que resolve o bin packing. Ok? E o tempo deu muito ruim, n elevado a O de k mais 1 sobre epsilon elevado a 1 sobre epsilon. K e epsilon sendo constantes é polinomial, mas o algoritmo de hoje vai dar um tempo melhor. Então, aqui não precisa da restrição do epsilon, apenas a restrição dos K tipos diferentes de itens, de pesos de itens. Então, como é que é a demonstração? Então, dado K tipos diferentes de itens, existe um algoritmo polinomial exato de tempo O de n elevado a 2k, bem melhor do que o tempo que eu acabei de mostrar, que resolve o bin packing. Perfeito. Seja nj um número de itens do tipo j. Então, nós temos k tipos, tipo 1, tipo 2, tipo 3, podemos ter n1, nós temos n1 itens do tipo 1, com peso 1, né, com certo peso P1, por exemplo, N2 itens do tipo 2, N3 itens do tipo 3, NK itens do tipo K. A soma de todos tem que dar N, que é o número total de itens.
Perfeito. Seja bins I1 até IK o menor número de caixas para IJ itens do tipo J. Então, nós vamos ter I1 itens do tipo 1, I2 itens do tipo 2 e K itens do tipo K. E queremos saber o menor número de caixas para empacotar esses objetos. Ok? Isso aqui vai ser a nomenclatura que nós vamos usar. Seja que o conjunto das uplas Q1 até QK, tais que bins Q1 até QK é igual a 1. Basicamente, nós queremos saber quais são as quantidades de itens do tipo 1, do tipo 2, do tipo 3 até do tipo K, que cabem todos em uma caixa só. Podemos fazer isso de forma enumerativa, enumerar todas as possibilidades. Por quê? Porque o tamanho do conjunto Q é menor ou igual a N1 mais 1 vezes N, né? Porque os valores que podem assumir, né, do tipo 1 é de 0 a N1, do tipo 2, de 0 a N2, do tipo K, de 0 a NK. Então, são N1 mais 1 possibilidades, NK mais 1 possibilidades. Nós vamos multiplicar, combinatório, todos os valores possíveis. Isso dá, como todos esses elementos são menores ou iguais a N, N1 é menor ou igual a N, então daria N mais 1 elevado a K, que é da ordem de N elevado a K, K sendo constante, isso aqui é polinomial, tá? Perfeito. Como é polinomial, nós podemos percorrer todo esse conjunto Q, já que ele tem tamanho polinomial, e verificar se esses itens, com essas quantidades de itens, cabem todos em uma caixa. Basta multiplicar, então, Q1 vezes P1, mais Q2 vezes P2, mais QK vezes PK, vezes se dá menor ou igual a 1, e pronto. Todos eles cabem em uma caixa só. Então, esse conjunto Q é fácil de descobrir. Tem polinomial n elevado a k. Ok? Perfeito. E agora, sabendo isso aqui seria o caso base, né? São os itens de Q, do conjunto, das uplas do conjunto Q, o valor é 1 de bins, né? Agora nós queremos calcular para quaisquer quantidades dos itens. I1 itens do tipo 1, I2 itens do tipo 2 e K itens do tipo K. Qual é a recursão que nós faremos? É essa, né? Então, nós procuramos em todo o conjunto Q alguma quantidade, né, de algum conjunto, algum upla do conjunto Q e removemos das quantidades e colocamos em uma caixa. Então, esse 1 está querendo dizer que nós tiramos um desses elementos do conjunto Q e colocamos em uma caixa. E procuramos o mínimo bins I1 menos Q1 e 2 menos Q2, porque nós tiramos Q1 itens do tipo 1, Q2 itens do tipo 2, até QK itens do tipo K. É claro que Q1, quando for feita essa busca do mínimo, Q1 tem que ser menor ou igual a I1, Q2 menor ou igual a I2, e etc. Né? Para que esse valor não pode ser negativo. Então, é isso. Essa é a recorrência, né? Então, como o conjunto Q tem uma quantidade polinomial de elementos, nós podemos fazer esse mínimo fácil, né? Percorre todos os elementos e verificamos por programação dinâmica, podemos calcular o bins I1 até IK. Como cada valor é computado em tempo O de n elevado a k, e existem O de n elevado a k valores possíveis, né? Então, o valor I1 até IK, nós temos que percorrer o conjunto Q, que é O de n elevado a k. Então, para calcular só esse valor, tempo O de n elevado a k. E quantos valores desses aqui existem? A mesma ideia, N1 mais 1 vezes N2 mais 2, porque aqui os valores vão de 0 até N1, aqui de 0 até NK, são N elevado a K valores, O de N elevado a K valores, O de N elevado a K vezes O de N elevado a K, O de N elevado a 2K. É o tempo total. Um algoritmo de programação dinâmica. A gente consegue percorrer, né, o vetor Q e escolher, montar uma caixa. Esse 1 aqui, montando uma caixa. Ok? Perfeito. Então, é uma melhoria do algoritmo da aula passada. Perfeito. Com essa melhoria, os tempos, aqui é o mesmo algoritmo da aula passada, mesma ideia, só que há uma melhoria bem grande aqui, né? Então, deixa eu mostrar o algoritmo da aula passada, o tempo que tinha dado. Aqui tinha dado O de n elevado a 1 sobre epsilon quadrado elevado a 1 sobre epsilon. Então,
Com essa melhoria, fica n elevado a 2 sobre epsilon ao quadrado. Bem melhor, né? Perfeito. E, com isso, nós conseguimos um PTAS assintótico, né? O de n elevado a 2 sobre epsilon ao quadrado. Perfeito. Então, de novo, o BIMPEC está aqui, esse asterisco, porque ele tem um PTAS assintótico, e o BIMPEC está aqui porque ele é inaproximável por um fator melhor do que 1,5. Ok, vamos ver hoje o problema do escalonamento e ver como há uma relação entre o problema do escalonamento e o problema do BIMPEC. Qual é a instância? Nós já vimos na aula introdutória o problema do escalonamento. Nós temos N tarefas com tempos P1 até Pn e M máquinas idênticas. Tá? Aqui são os tempos de cada tarefa e nós temos M máquinas idênticas. O objetivo é fazer um escalonamento, um scheduling de tarefas em máquinas, que obtém um tempo mínimo. Né? Então, vamos colocar as tarefas nas máquinas e queremos que o trabalho inteiro de todas as tarefas acabe no menor tempo possível. Esse problema tem vários nomes. Ele é chamado, às vezes, de Minimum Make-Span Scheduling, às vezes Multiprocessor Scheduling Problem, Job Shop Scheduling, Identical Parallel Machine Scheduling. E já vimos na aula introdutória que o ótimo aqui no caso é o tempo mínimo, é maior ou igual a LB, que eu vou chamar de o lower bound aqui, que o lower bound é dado por dois valores principais. É a média dos tempos e o máximo e a tarefa de maior tempo. Né? Então, a tarefa que demora mais, ela terá que ser executada. Então, o tempo máximo será pelo menos o tempo da maior tarefa. E outro limitante é a média dos tempos, tá? Ou seja, se nós pudéssemos dividir igualmente a média dos tempos sobre M, né? A média, considerando, colocando nas máquinas, né? Então, somando o tempo de todas as tarefas e dividindo igualmente nas máquinas, se desse um tempo bonitinho para todas elas, daria esse tempo igual para todas elas. Mas, é claro, às vezes isso não é possível, então o valor vai ser pelo menos isso. Então, tiramos o máximo desses dois valores, o ótimo tem que ser pelo menos isso. Então, nós já tínhamos visto isso na aula introdutória. Perfeito. A relação com outros problemas, esse problema de escalonamento. O Bin Packing, por exemplo, nós vimos que o objetivo é empacotar todos os itens em caixas de capacidade C, né? No caso, pode ser capacidade 1, que a gente estava trabalhando, mas podemos colocar uma capacidade qualquer. O objetivo do Bin Packing é minimizar o número de caixas. Aqui no escalonamento, o problema pode ser visto, ao invés de trabalhos, podemos ver de outro modo, empacotar todos os itens em M caixas. No caso aqui, as caixas são as máquinas, né? E os itens são as tarefas. E os tempos seria o peso do item. E o objetivo é minimizar a capacidade C das caixas. É a mesma ideia, o escalonamento. Então, o bin packing, minimizar o número de caixas, a capacidade é fixa. O escalonamento, minimizar a capacidade das caixas, e o número de caixas é que é fixo. E o problema da mochila também é um problema relacionado a itens, pesos e caixas. Nós queremos empacotar alguns itens, não todos. Aqui no caso do escalonamento são todos os itens, bin packing é todos os itens. No caso da mochila são alguns itens, em apenas uma caixa, que é a mochila, no caso, que tem uma certa capacidade C. E o objetivo da mochila é maximizar o lucro, né, o valor obtido com esse empacotamento, porque aqui no caso da mochila, além dos pesos, os itens também têm valores. Tá? Então, de novo, escalonamento, empacotar todos os itens em M caixas, minimizar a capacidade das caixas, que a gente consegue em M caixas. Tá? E no caso do bin packing, empacotar todos os itens em caixas de uma certa capacidade fixa. E o que a gente quer aqui no bin packing é minimizar o número de caixas. Perfeito. Continuando. O problema do escalonamento, nós já vimos um algoritmo escalonamento de Graham. Como é que é esse escalonamento? Para cada tarefa, as tarefas vão de 1 até N, as máquinas de 1 até M. Para cada tarefa, nós atribuímos a tarefa I a máquina com menor tempo de trabalho no momento em que é feita essa atribuição. Então, por exemplo, no início, todas as máquinas não têm trabalho nenhum. A primeira tarefa vai para
uma máquina vazia. A segunda tarefa para outra máquina vazia. Até todas as máquinas terem alguma tarefa. Aí depois vem a próxima tarefa. É colocado na máquina com menor tarefa. E assim por diante. Nós já vimos também que o escalonamento de Graham é 2 aproximativo. Vamos relembrar aqui como é a prova, rapidinho, porque essa ideia da prova vai ser usada daqui a pouco para provar uma melhoria desse algoritmo. Seja K a tarefa que termina por último no escalonamento. O tempo final, já que ele é a tarefa K é a que termina por último nesse escalonamento. O tempo final, então, vai ser o quê? Vai ser o tempo de início dessa tarefa, mais o tempo da própria tarefa. Somando esses dois valores, vai dar o tempo final. O início da tarefa, K, que é a última, ele, como seguindo aqui o algoritmo de Graham, ele foi selecionado para a máquina menos ocupada, né? Para a máquina menos ocupada. Ou seja, o início K é menor ou igual, já que ele é a menos ocupada, ao somatório de todos os tempos das tarefas associadas até então, que é menor ou igual a 1 sobre n do somatório de todas as tarefas. Né? E isso é menor ou igual ao lower bound, aqui esse valor, né? O lower bound é o máximo disso, então é maior ou igual a isso, e o lower bound é menor ou igual ao ótimo. Ok? E, por outro lado, como o máximo também é um lower bound, PK é menor ou igual ao máximo, né? Então é menor ou igual ao lower bound. Então, esse é menor ou igual ao lower bound, esse é menor ou igual ao lower bound, 2 lower bound, que é menor ou igual, o ótimo é menor ou igual ao lower bound, o tempo final é menor ou igual a 2 vezes o ótimo, tá? Perfeito. Uma melhoria desse algoritmo é o escalonamento de Graham decreasing. Em outros lugares tem outros nomes, mas eu preferi usar o termo decreasing, já que nós temos o first fit decreasing lá do bin packing. Aqui é outro problema, escalonamento, não confundir, apesar de haver uma relação entre eles. Né? Então, o escalonamento Graham decreasing, antes de fazer o escalonamento de Graham, nós ordenamos as tarefas da maior para a menor. E aí, depois disso, nós seguimos essa ordem atribuindo as tarefas às máquinas. Ok. Vamos provar que esse escalonamento de Graham decreasing é 1,5 aproximativo. Perfeito. Como é que a gente prova isso? Podemos assumir que a tarefa N é a última a terminar no escalonamento. Tarefa N é a tarefa com o menor tempo, já que foi feita uma ordenação da maior para a menor. A tarefa N é a última. Por que nós podemos assumir que a tarefa N é a última a terminar? Então, caso contrário, se isso não ocorrer, a inclusão da tarefa N não muda o tempo do escalonamento. Não é isso? Ou seja, imagina que eu tenho o escalonamento até a n-1, seguindo o algoritmo. Quando eu coloco a n, ela não é a última a terminar. Ou seja, ela não faz diferença para o tempo final. Não muda o tempo do escalonamento. Quando incluímos a tarefa n, já todas as n-1 já estão escalonadas, né? Anteriores. Então, quando a gente coloca a n, não muda o tempo de escalonamento, mas, claro, aumenta o tempo ótimo, comparado com sem a tarefa n, né? Em comparação com a instância sem a tarefa n. Ou seja, o fator de aproximação só diminui, porque incluindo a tarefa n, o tempo é o mesmo, mas o ótimo aumenta. Se o ótimo aumenta, o ótimo está dividindo, né, no fator de aproximação, então o fator de aproximação faz diminuir. Ou seja, a gente pode assumir que a tarefa n é a última a terminar no escalonamento, porque senão a gente procura n-1 e vamos sempre obter fatores de aproximação melhor. Perfeito. O tempo final, então, considerando que a tarefa N é a última a terminar, é início N, o início da tarefa N, mais o tempo da tarefa N. É o momento em que ela iniciou, a tarefa N, mais o tempo dela. E, de novo, nós já fizemos seguimos esse argumento. O início N, como ele foi selecionado para a máquina menos ocupada, seguindo o algoritmo de Graham, né, menor trabalho, o início é menor ou igual à soma dos tempos até antes da n, né? Aqui poderia ser até n-1, dividido para todas as máquinas, que é menor ou igual à soma até n, e o lower bound é maior ou igual a isso, né? Que é menor ou igual ao ótimo. Perfeito. Então, o tempo final é o início n mais pn dá o ótimo mais pn. Nós seguimos até aqui antes, início mais pn dava o lower bound mais lower bound, dava 2 vezes o lower bound.
Mas agora vamos melhorar esse argumento aqui. OPT mais PN. Se PN for menor ou igual ao ótimo sobre 2, né? Então, estamos tentando limitar agora o PN. Se PN for menor ou igual ao PT sobre 2, fica OPT mais OPT sobre 2 vai dar 1,5 OPT, ok. Se o PN for maior do que o ótimo sobre 2, isso quer dizer, reorganizando aqui, que o ótimo é menor do que 2 vezes PN. Só que PN é a tarefa de menor tempo, né? Ou seja, se o ótimo é menor do que 2 vezes PN, quer dizer que não cabem duas tarefas, né? Na máquina do ótimo, né? Ou seja, só uma tarefa por máquina no ótimo. Nesse caso aqui, se no ótimo é menor do que 2 vezes PN, ou seja, nós teremos apenas uma tarefa por máquina. Então, uma tarefa por máquina é fácil de descobrir, né? Eu já falei, aquele conjunto Q. Então, dado uma instância, é fácil de ver se todas elas cabem em uma máquina apenas, né? Ou uma tarefa por máquina, isso. Então, isso é fácil de descobrir. Aquele Q era relacionado a BIMPEC, nada a ver, né? Então, dado um monte de tarefas, dado várias tarefas, é fácil saber se eu colocando uma em cada máquina, eu consigo achar o ótimo, né? Consigo ver se isso é possível, tá? Então, esse caso é um caso muito fácil de resolver, resolve-se otimamente. Então, se não cai nesse caso, PN é menor ou igual ao PT sobre 2, então chegamos ao 3 sobre 2 aproximativo. Perfeito. Agora vamos mostrar, então, já mostramos primeiro que é 1,5 aproximativo. Vamos mostrar que é melhor do que isso. É 4/3 aproximativo. O mesmo algoritmo, escalonamento de Graham decreasing. Tá? Então, mostrei aquela prova primeiro, porque ela é mais simples. Agora, a ideia dela, ela tem aqui também. O tempo final, de novo, vamos seguir a mesma ideia. Vamos, de novo, supor que a tarefa N é a última a terminar, a mesma ideia. Então, o tempo final vai ser o início em que a tarefa N começa, mais o tempo da tarefa N. Seguindo o mesmo argumento, o tempo final vai ser o início, mais PN, que é menor ou igual ao ótimo, já vimos isso, mais PN, nós só queremos melhorar esse limitante aqui. Na prova anterior, nós tínhamos feito PN menor ou igual ao PT sobre 3, sobre 2, quer dizer, né? Aqui, PT sobre 2. Agora vamos OPT sobre 3, vai dar um resultado melhor. Se PN, que é a tarefa de menor tempo, for menor ou igual a OPT sobre 3, então OPT mais OPT sobre 3 vai dar 4/3 de OPT, ok. Agora vamos assumir, então, que isso não acontece. Assuma que PN é maior do que OPT sobre 3, ou seja, OPT é menor do que 3 PN. Antes era 2 PN, era apenas uma tarefa por máquina. Agora, como OPT é menor do que 3 PN, nós chegamos à conclusão que é o máximo de 2 tarefas por máquina no ótimo. Tá? Nós queremos provar, como antes, que, nesse caso, o escalonamento de Graham decreasing retorna o ótimo. Antes, era uma tarefa por máquina. Então, o escalonamento simplesmente não aceita ficar máquina vazia, vai colocando as tarefas em máquinas. Agora, queremos mostrar que, se for também 2 tarefas por máquina, também chegaremos no ótimo. Perfeito. Então, como é que é o escalonamento de Graham quando nós temos 2 tarefas por máquina? Vamos lá. Como é que ele vai funcionar? A tarefa maior vai para a máquina 1, por exemplo. A segunda maior vai para a máquina 2. A terceira maior vai para a máquina 3, no início. Quando chega na máquina M, ela vai pegar a mésima maior tarefa. Né? Agora, todas as tarefas, todas as máquinas estão ocupadas, tem alguma tarefa. Agora vem a tarefa M-1. Ela vai entrar em qual máquina? Ela não vai entrar na máquina 1, porque ela tem a maior tarefa, nem na máquina 2, ela vai entrar na máquina, na mésima, né? Então, a ordem que vai ser atribuída vai ser assim, máquina 1 recebe, máquina 2 recebe, máquina 3, depois a máquina M. Agora vem a tarefa M mais 1, ela entra na máquina M, né, que tem o menor trabalho. Aí depois a tarefa M mais 2 entra na máquina M menos 1. Depois vem a tarefa
M mais 3, isso, M mais 3. Entra na máquina M menos 2. E assim por diante. Ok? Então, depois atribui as N menos M restantes, máquina M, depois máquina M menos 1, seguindo essa ordem. Suponha que a máquina Q ultrapassou o tempo ótimo, OPT. Então, se ela ultrapassou o tempo ótimo, então ela tem que ter duas tarefas. Uma tarefa grande, que foi atribuída na primeira fase aqui do algoritmo, né, da máquina 1 até a máquina M, e depois uma tarefa pequena atribuída na segunda fase, voltando, né, máquina M, M-1 e etc. Se nós trocarmos a tarefa pequena dessa máquina K para uma máquina com só uma tarefa, colocarmos lá, né, colocar essa máquina, essa tarefa pequena, colocarmos lá na máquina com apenas uma tarefa, né, vai ficar maior, essa tarefa que está lá nessa máquina com só uma tarefa, é maior do que a grande, que já estava na máquina K. Né? Nós temos uma grande e uma pequena, essa com uma tarefa só, a que tiver lá é maior do que essa grande. Então, vamos ter um tempo maior do que o ótimo, continua maior do que o ótimo. Se nós trocarmos a pequena por uma tarefa menor, a pequena ficará com uma tarefa maior. Né? Porque quando pegarmos a pequena da máquina K, trocamos com uma menor, a menor foi atribuída depois dessa pequena. Então, ela ficou numa máquina, né, junto com uma tarefa maior ainda do que a grande. Quando fizer essa troca, vai ficar maior ainda do que o ótimo. Se eu trocar a pequena por uma tarefa maior, esta ficará com a tarefa grande, que também vai dar maior do que o ótimo. Não é isso? Então, se eu pego uma pequena, troco por uma tarefa maior, essa tarefa maior foi atribuída antes da pequena, né? Então, essa maior vai ficar no lugar lá na máquina K, junto com a grande, então vai dar um tempo maior ainda, porque ela é maior do que o pequeno, né? Então, no final das contas, vai ser maior do que o ótimo também. Resumindo, é impossível escalonar sem passar o ótimo. Isso é uma contradição. Ou seja, é impossível que o escalonamento de Graham ele não retorne o ótimo. Não tem como fazer aqui uma mudança das tarefas, né, para obter um escalonamento melhor. Então, é 4/3 aproximativo. Perfeito. Agora vamos mostrar que esses algoritmos, eles são, o fator de aproximação deles é aquele mesmo. O escalonamento de Graham é 2 aproximativo e não menos. Então, nós já tínhamos mostrado um exemplo disso. Vamos mostrar de novo. Como é que é o exemplo? Nós temos m vezes m menos 1 tarefas de tempo 1 e uma tarefa de tempo m. Como é que é o ótimo? O ótimo é m, o tempo m. Né? Nós temos uma máquina com a de tempo m e m menos 1 máquinas restantes com m tarefas de tempo 1 cada. Né? Como são m vezes m menos 1 tarefas de tempo 1, então eu pego uma máquina para ficar com a tarefa de tempo m, sobraram, então o tempo dessa máquina é tempo m, sobraram m menos 1 máquinas. M menos 1 máquinas. Vamos dividir essas tarefas em m menos 1 máquinas, então vão ficar m em cada uma delas. Né? E cada uma é tempo 1, m vezes 1, tempo m em cada uma delas também. Então, todas elas com tempo m. Né? Então, basicamente, m vezes m menos 1 mais m dá m ao quadrado dividido por m dá m, tempo m. Perfeito. E, então, o tempo é m, no ótimo. Né? E como é que o escalonamento de Graham funciona? Seguindo aqui a ordem das tarefas de tempo 1 primeiro, a tarefa de tempo m por último. Nós vamos colocando m menos 1 tarefa de tempo 1, então vamos colocando tarefa de tempo 1. 1. Vamos enchendo um monte, essas m vezes m menos 1 tarefa de tempo 1. M vezes M menos 1, tarefa de tempo 1, e vamos atribuindo às máquinas. Né? Como eu estou dividindo por M máquinas, eu vou ter M menos 1 em cada uma delas. M menos 1 tarefa de tempo 1 em cada. Aí acabei as de tempo 1, agora vem a de tempo M. Posso colocar em qualquer uma delas, todas elas têm o mesmo tempo M menos 1. Vai ficar M daqui, mais M menos 1 daqui, 2M menos 1. Então, assintoticamente, 2M menos 1 sobre o ótimo, que é M, vai ficar 2 menos 1 sobre M,
Quanto maior o m, esse fator vai se aproximando cada vez mais de 2. Então, é 2 aproximativo, assintoticamente, né? Nós podemos fazer quanto tão próximo de 2 a gente queira. E o escalonamento de Graham decreasing é 4/3 aproximativo e não menos. Como é que esse exemplo? Nós vamos ter 3 tarefas de tempo m e 2 tarefas de tempo m mais 1, 2 tarefas de tempo m mais 2, 2 tarefas até 2m menos 1. O ótimo é o quê? 3m. Nós vamos ter uma máquina com as 3 de tempo m, então fica m mais m, 3m, e as m-1 restantes com 2 tarefas de tempo, m mais i e 2m menos i. Então, eu vou pegar uma daqui com uma daqui, né? m-1 com 2m menos 1, o 1 cancela, vai ficar 3m. Depois, outra m mais 1 com 2m menos 1, 3m. Agora, m mais 2 com 2m menos 2, 3m. Outra m mais 2 com 2m menos 2, 3m também. Então, o tempo é 3m. Ótimo. Todas as máquinas com 3m ficou bonitinho, né? Perfeito. Esse é o ótimo, 3m. E como é que funcionaria o algoritmo decreasing? Escalonamento de Graham decreasing. Seguindo aqui a ordem dos tempos, nós vamos primeiro colocar do maior para o menor. Então, 2m menos 1 numa máquina, depois 2m menos 1 em outra máquina, depois 2m menos 1 em outra máquina, depois 2m menos... 2m menos 2, depois 2m menos 2, depois 2m menos 3, e assim por diante. No final, como é que vai ficar? Nós temos, põe 2m tarefas primeiro, 2 em cada máquina, que aqui nós temos 2 tarefas de tempos m mais 1 até 2m menos 1, e aqui 3. Então, vamos tirar uma dessas 3, e vamos imaginar que escalonamos todas elas, menos essa última, né? Então, quantas tarefas nós vamos ter aqui? De m mais 1 até 2m menos 1, vai de 1 até m menos 1, nós temos m menos 1. Mas essas aqui nós temos m, né? Como está duplicado, 2m tarefas primeiro, né? E vai ficar 2 em cada máquina. 2m menos 1, aí depois 2m menos 1, depois 2m menos 2, depois 2m, depois vai voltando, né? Preenchendo, vai ficar 2 tarefas em cada máquina. Como naquele problema que acabamos de ver aqui, né? Quando eram 2 em cada máquina, aqui. Seguindo essa ordem aqui, né? Essa estratégia. Vai preenchendo a maior para menor, até completar as máquinas, depois vai voltando, né? Seguindo essa mesma estratégia, só que são 2 tarefas em cada máquina, tá? Aí, no final, sobrou uma tarefa de tempo m, né? Então, o tempo total até aqui vai ficar 3m ao quadrado menos m, né? Que vai dar m vezes 3m menos 1. 3m menos 1 vai ser o tempo de todas essas máquinas, antes de colocar a última. Agora, vamos colocar a última, vai ficar m mais 3m menos 1, 4m menos 1. Dividido pelo ótimo, que é 3m, vamos ter 4/3, tá? Perfeito. Agora eu quero mostrar que nós temos, apesar de termos esses algoritmos interessantes, 2 aproximativo, 4/3 aproximativo, nós podemos conseguir um PTAS para o problema do escalonamento. É um PTAS mesmo, não é nem PTAS assintótico, como lá no BIMPEC, é PTAS de verdade, né? Para o escalonamento com número M fixo de máquinas. Então, imagina que nós temos 10 máquinas, é um número fixo. Depois vamos mostrar um PTAS quando M não é fixo. Então, vamos começar. Para ter um PTAS, esquema de aproximação em tempo polinomial, nós fixamos um certo epsilon, que é o erro que nós queremos, né? Então tá, uma tarefa vai ser chamada de pequena se ela é maior ou igual a epsilon vezes o lower bound 2. O lower bound 2 é essa conta aqui, né? Seria a soma de todos as tarefas, os tempos das tarefas, dividido pelo número de máquinas. E aí multiplicamos por epsilon, o epsilon dado, né? Então isso aqui era um dos lower bounds. O lower bound mesmo era o máximo entre esse lower bound e o tempo da maior tarefa, né? Perfeito. Existem, no máximo, m sobre epsilon tarefas grandes, tá? Isso é fácil de ver. Nós temos, se nós tivéssemos mais do que esse valor, m sobre epsilon com epsilon sobre m ia cancelar, ia dar um tempo, a soma das tarefas grandes ia dar maior do que a soma dos tempos. Perfeito. Então, nós temos um limitante para o número de tarefas grandes.
O tempo, nós podemos fazer um escalonamento das tarefas grandes, escalonar as tarefas grandes em um tempo polinomial. Na verdade, um tempo praticamente constante, né? Porque nós podemos enumerar todas essas possibilidades das tarefas grandes. Por quê? Porque como nós temos apenas m sobre epsilon, tarefas grandes, e nós temos m máquinas, para cada uma dessas tarefas, nós temos que escolher, coloca nessa máquina ou naquela. Então, para cada uma das tarefas grandes, que é m sobre epsilon, nós temos m possibilidades de máquinas. Né? Essa tarefa coloca nessa máquina, essa tarefa coloca nessa máquina, essa tarefa coloca nessa máquina, uma continha combinatória, né? O princípio multiplicativo da combinatória, m vezes m elevado a m sobre epsilon. Perfeito. Dá para enumerar todas essas possibilidades de escalonamento. E com isso, achar um escalonamento ótimo, né? Com o tempo total mínimo das tarefas grandes, né? Escalonamento ótimo, por enumeração, só das tarefas grandes. E depois nós pegamos as tarefas pequenas e escalonamos usando o escalonamento de Graham. Pega as pequenas e agora coloca na menos ocupada, seguindo esse procedimento, né, de Graham. Se a última tarefa é grande, então terminou, né? Nós já achamos o ótimo. Por quê? Porque como o escalonamento das tarefas grandes ele é ótimo e é feito em tempo polinomial aqui, se ao colocarmos as pequenas, elas não afetarem esse tempo, esse maior tempo do escalonamento obtido das tarefas grandes, então já é o ótimo. Então, não tem o que fazer, já encontramos o ótimo. Se não, seja K a última tarefa, que tem que ser uma tarefa pequena, já que vamos assumir que não caímos nessa situação, seja K a última tarefa pequena do escalonamento. A última tarefa, né, que é executada por último nesse escalonamento, depois que é colocadas as tarefas, escalonadas as tarefas pequenas. O tempo final, de novo, é aquela mesma ideia. O início da tarefa K, o tempo de início, mais o tempo da tarefa K. Uma tarefa pequena. De novo, o início é menor ou igual, já que ele como ele foi seguir o algoritmo de Graham, ele foi para menos ocupada. O início é menor ou igual a... Ele é o menor, então ele é menor ou igual à soma dos tempos das tarefas atribuídas até então, né, dividido pelo número de máquinas, né, já que o menor é menor ou igual à média, né, dividido pelas máquinas. Então, também é menor ou igual à soma de todas as tarefas, que é o próprio lower bound 2, né, aqui, que é menor ou igual ao ótimo. O ótimo é menor ou igual ao lower bound total, que é maior do que o lower bound 2. Perfeito. E o tempo final do escalonamento, então, vai ser o início da tarefa K, mais o tempo da tarefa K. Acabamos de ver que o início da tarefa K é menor ou igual ao lower bound 2, e, por definição, como PK é uma tarefa pequena, ele é menor do que epsilon vezes o lower bound. Né? Definição de tarefa pequena. Opa, isso aqui está errado, perdão. Aqui é menor ou igual, né? Desculpa, isso aqui está errado. Né? Mas acho que deu para entender. Né? Apesar, quem viu aqui na gravação o erro, deve ter percebido na hora que é menor ou igual, claro. Uma tarefa é pequena, se for menor ou igual a epsilon vezes o lower bound. Perfeito. Então, continuando, 1 mais epsilon vezes lower bound e 2, né, que é menor ou igual a 1 mais epsilon vezes o ótimo, que é o que nós queríamos, um PTAS, que é em tempo polinomial. Por quê? Porque nós obtemos esse tempo total, que é o tempo de escalonar as tarefas grandes, m elevado a m sobre epsilon, mais aqui o algoritmo de Graham para as tarefas pequenas, m vezes n. Tá? N, porque a gente tem que percorrer todas as tarefas pequenas podem ser muitas, e para cada uma delas escolher a máquina, percorrer as máquinas, para decidir qual é a menos ocupada. Tá? Então, no final das contas, conseguimos aqui um PTAS, para qualquer fator de aproximação. Tempo polinomial. Ele só não é um FPTAS porque o epsilon está aqui no expoente. Perfeito. Isso aqui para um número m fixo de máquinas, tá? Por isso que m elevado a m sobre epsilon não é algo ruim, porque m é fixo.
Agora vamos ver quando M não é fixo. PTAS para escalonamento com número qualquer de máquinas. Isso aqui é o algoritmo mais complicado dessa aula. Vamos tentar entender. De novo, com a instância, nós temos N tarefas com tempos, P1 até Pn, e M máquinas idênticas, e existe um escalonamento com tempo total T, se existe um empacotamento de itens com pesos P em M caixas de capacidade T. Vamos entender isso aqui bem. Isso aqui eu estou tentando mostrar uma relação entre o escalonamento e o bin packing, e usar alguns resultados que nós já temos do bin packing. Tá? Então, vamos lá. Existe um escalonamento com tempo total T, somente se existe um empacotamento de itens com pesos, P1 até Pn também, em M caixas, né, nós queremos M máquinas, aqui M caixas de capacidade T, ok? Então, lembra a ideia do bin packing? É o quê? Nós queremos empacotar todos os itens em caixas de capacidade T e queremos minimizar o número de caixas. E o escalonamento, empacotar todos os itens em M caixas e queremos minimizar a capacidade T das caixas. A relação do escalonamento do bin packing é que a capacidade das caixas é o tempo do escalonamento. É a relação que nós temos, né? Então, de novo, existe um escalonamento com tempo total T, se somente se existe um empacotamento lá no bin packing de itens com pesos P1 até Pn em M caixas de capacidade T. Tá? São M caixas, M máquinas, capacidade de T. Ok. Então, seja bins PT, P é o vetor de pesos, T é a capacidade T das caixas, né? O menor número de caixas de capacidade T para empacotar todos os itens com os pesos P1, P2, P3 até Pn, né? Então, lá no problema do bin packing, as caixas tinham capacidade de 1. Então, bins PT é a mesma coisa que bins P sobre T, dividindo todos os pesos por T, capacidade 1 nas caixas. Então, a gente pode trabalhar com uma capacidade T nas caixas. Dá para traduzir isso para capacidade de 1 facilmente. Ok. O tempo mínimo do escalonamento, o ótimo, é o mínimo T, mínima capacidade, tá ok? O bins PT menor ou igual a M. Não é isso? É a ideia aqui do escalonamento? Empacotar todos os itens em M caixas. Então, bins PT menor ou igual a M, quer dizer que eu estou fazendo empacotamento em M caixas e eu quero o mínimo T. O mínimo T para conseguir esse empacotamento em M caixas, né? Perfeito. O PTA, a ideia do PTAS assintótico para o bin packing vai ajudar a conseguirmos um PTAS para o escalonamento. Continuando. Então, seja T um número entre lower bound e 2 vezes o lower bound. Vamos lembrar quem é o lower bound. O lower bound é o máximo entre a média da soma das máquinas, a soma dos tempos das tarefas nas máquinas, 1 sobre M, a somatória até N, e a tarefa de maior tempo, né? Vamos pegar aqui, então, um valor T qualquer, que a gente vai tentar ver se esse T para capacidade das caixas, né? O tempo também, o escalonamento, vai ser um valor entre lower bound e 2 vezes o lower bound. Isso aqui vem direto do algoritmo de Graham. Deixa eu mostrar aqui de novo. Voltando aqui para o algoritmo de Graham. A gente tinha feito a conta. Ó, o tempo final estava menor ou igual a 2 vezes o lower bound. E o ótimo é maior que o lower bound. Então, o valor ótimo, né, do escalonamento está entre lower bound e 2 vezes o lower bound. Que a gente consegue pelo algoritmo de Graham. Então, vamos tentar valores T, né, do tempo do escalonamento entre lower bound e 2 vezes lower bound. É maior ou igual a lower bound e menor ou igual a 2 vezes lower bound. Vamos inicialmente ignorar itens pequenos. Pequenos, esse asterisco vai significar que estamos ignorando os itens pequenos. O que quer dizer itens pequenos? Menor ou igual a T, onde o T foi escolhido entre lower bound e 2 vezes lower bound,
Depois eu vou falar como vai ser escolhido. Vai haver aqui uma busca binária. Vamos ficar procurando esse melhor valor t, vezes epsilon. Quem é epsilon? É o erro que é dado, que a gente no final vai querer ter um PTAS, vai ser 1 mais epsilon vezes o ótimo. Ok, vamos dividir as tarefas em intervalos, né? PG, o tempo PJ, quer dizer, se pertence a t vezes epsilon, vezes 1 mais epsilon elevado a i, até t vezes epsilon, vezes 1 mais epsilon elevado a i mais 1. Se estiver nesse intervalo, nós vamos criar uma outra instância, PJ', arredondando para o menor valor desse intervalo, o t epsilon vezes 1 mais epsilon elevado a i. Tá? Perfeito. Então, aqui, se o tempo de uma certa tarefa está dentro desse intervalo, nós vamos obter uma nova instância, arredondando para o menor valor desse intervalo. Quantos intervalos desses nós vamos ter? Nós queremos fazer, quando o i for 0, aqui vai ficar t vezes epsilon. Nós estamos ignorando os itens pequenos, então vai começar dos grandes, t epsilon para cima, né? Então, quando o i for 0, e quando é que termina? Quando todo esse fator epsilon vezes 1 mais epsilon elevado a k, quando i for k, né? Epsilon vezes 1 mais epsilon elevado a k é igual a 1, já que o t vai ser o maior valor, já que o t é o tempo do escalonamento completo, né? Perfeito. Então, fazendo aqui uma continha, passo o epsilon dividindo, 1 mais epsilon elevado a k é igual a 1 sobre epsilon, tiro o logaritmo na base 1 mais epsilon, k é igual a, arredondamento para cima, log de 1 sobre epsilon, na base 1 mais epsilon. Nós temos essa quantidade de valores diferentes em P', que é a quantidade desses intervalos aqui. Tá? Isso quer dizer que o vetor P', que é essa nova instância, tem essa quantidade K de itens diferentes, de valores diferentes. Então, nós podemos aplicar aquele algoritmo de programação dinâmica do bin packing. Deixa eu voltar lá, no início da aula. Né? Esse lema aqui supõe que só existem K tipos diferentes de itens no bin packing. Então, existe um algoritmo polinomial, tempo n elevado a 2k, para resolver de forma exata esse problema. Ok? Vamos voltar lá. Então, o P' pode ser resolvido bonitinho, aplicando programação dinâmica. Bins P'(T) pode ser calculado. Tá? Em tempo O de n elevado a 2k. Ok. Como nós reduzimos, né, o PJ por P', nós reduzimos para o menor valor. Nós temos aqui um fator multiplicativo. No pior caso, considerando esse valor máximo que t é epsilon, 1 mais epsilon elevado a i mais 1, para chegar arredondado para baixo, nós tivemos que dividir por um fator 1 mais epsilon. Então, foi uma redução multiplicativa, né? Que no caso vai dividir por 1 mais epsilon, a redução, né? Ou seja, se nós voltarmos para os valores originais, P, e continuarmos ignorando os itens pequenos, o que significa esse asterisco aqui, né? Se continuarmos ignorando esses itens pequenos, considerando os itens agora de tamanho normal, mas, como todos eles foram reduzidos 1 mais epsilon, ao invés disso, vamos aumentar a capacidade da caixa para 1 mais epsilon, multiplicativo, t vezes 1 mais epsilon, vai ser menor ou igual ao que foi retornado aqui otimamente do P', né? Então, de novo, como houve uma redução, nós obtemos aqui o bins, asterisco, P'(T), asterisco ignorando os itens pequenos. Aqui o P' arredondando para o menor do intervalo. Tem K valores diferentes. Conseguimos calcular isso de forma ótima em tempo polinomial. Perfeito. Retornando aos valores originais de tempos, né? Ou, aqui no caso do BIMPEC, em pesos, como há uma redução do fator mais epsilon, como a gente voltou aos valores originais, aumenta a capacidade da mochila, então nós temos um valor melhor. Então, essa configuração, um empacotamento desse, gera um empacotamento desse. Ok? Continuando. Depois disso, vamos empacotar, falta empacotar os itens pequenos. Agora temos os itens grandes, maiores do que t epsilon,
falta empacotar os itens pequenos, menores ou iguais a TY, vamos usar o first fit, né? Considerando aqui o bin packing. Coloca os elementos nas caixas que tem. Talvez algumas caixas tenham que ser criadas. Então, seja bins first fit p t1 mais epsilon, o retornado por esse procedimento. Então, nós temos aqui os pesos originais, né? Caixas com capacidade t vezes 1 mais epsilon, agora com todos os itens, inclusive os pequenos. Se não foram abertas caixas para os itens pequenos, né? Então, a gente colocou os itens pequenos e conseguiu colocar tudo nas mesmas caixas que estavam os grandes. Então, bins ff pt1 mais epsilon é igual a bins asterisco pt1 mais epsilon, já que tanto faz, os itens pequenos não mudaram a quantidade de caixas, então aqui vai ser o mesmo que ignorando os itens pequenos, e acabamos de ver que era menor ou igual ao bins asterisco p', que é menor ou igual ao bins pt, né? Considerando todos os elementos, tá bom? O bins pt, ele foi obtido, né, o p', arredondou os valores para baixo. Aqui tem os valores normais, tá? Perfeito. Caso contrário, se não valeu isso, o que é que nós temos? Todas as caixas, exceto no máximo uma, estão cheias até maior, até pelo menos T. Porque como as caixas aqui têm capacidade T vezes 1 mais epsilon, ou seja, é T mais T vezes epsilon, né? E os itens pequenos têm peso T epsilon. Então, se eu tive que abrir caixas, quando eu fui abrir a caixa, quer dizer que o item pequeno não cabia nas outras caixas, né? Então, todas elas tinham que estar cheias até, sobrando menos do que T epsilon. Então, T mais T epsilon, então tem que estar pelo menos até T. Então, o ótimo deve usar pelo menos a mesma quantidade de caixas, não é isso? Porque estão todas cheias até T, aqui seguindo o algoritmo. Então, o ótimo não pode fazer melhor do que isso, né? Então, o ótimo deve usar pelo menos a mesma quantidade de caixas, porque essas já estão todas cheias, pode até passar de T. Resumindo, bins ff pt 1 mais epsilon é menor ou igual a bins pt, tá? O ótimo, que é o mínimo T, tá ok? Lá no bin packing, com os pesos e a capacidade de T é menor ou igual a M, né? É maior ou igual a mins T, esse valor aqui. Por quê? Por causa disso, né? Por causa desse resumo que nós acabamos de fazer. Bins ff pt 1 mais epsilon menor ou igual a M, né? Porque como esse é menor ou igual a esse, então o número de caixas vai ser aqui maior ou igual a esse. Perfeito. Agora vem a questão do T. Isso aqui foi para um certo T fixado entre o lower bound e 2 vezes o lower bound. Agora, qual vai ser o melhor T para que isso ocorra, né? Nós queremos fazer uma busca do menor T para que isso vale. Nós fazemos uma busca binária, né, com esses valores T dentro aqui. Começamos com um valor aqui em lower bound, outro valor em 2 lower bound. Lower bound não deu certo. 2 lower bound deu certo. Então, agora vamos pegar um valor no meio. Até ir achando o melhor limitante entre o que não dá e o que dá certo, né? Que não satisfaz isso. Bins pt menor ou igual a m. Para a gente achar o menor t, né? Perfeito. Fazendo essa busca binária, nós achamos até um subintervalo com tamanho epsilon vezes o lower bound. A busca binária começa assim, digamos, lower bound e 2 vezes o lower bound. O tempo aqui do lower bound pequeno não dá em m máquinas. E esse aqui, o tempo grande, vai dar em 2 máquinas. Então, aqui é sim, aqui é não, aqui é sim. Vamos tentar aqui no meio. Digamos que deu não. Então, vai ter que estar aqui dentro. Então, agora vamos tentar aqui. Aqui deu sim. Então, vamos tentar aqui. Então, vamos até um não e um sim, até que o intervalo aqui tenha tamanho epsilon vezes o lower bound. O limite inferior é não e o limite superior é sim. O que significa sim? Satisfaz essa condição bins pt menor ou igual a m. No caso aqui, né? Perfeito. Continuando, de novo, a busca binária, nesse intervalo, LB até 2LB, e o subintervalo que a gente vai parar quando o subintervalo tiver tamanho epsilon vezes
o lower bound. Dividindo, quantos intervalos nós temos aqui dentro? LB, de LB até 2LB, desse tamanho, epsilon vezes LB. Divide por esse valor, né? Então, vai ficar 1 sobre epsilon até 2 sobre epsilon. Então, basicamente, nós temos 1 sobre epsilon subintervalos desse tamanho. O número de testes da busca binária, como é a busca binária, é log na base 2 do quantidade de elementos, log de 1 sobre epsilon na base 2. Esse aqui é o número de testes da busca binária que a gente vai fazer para achar esse t, até chegar no intervalo de tamanho epsilon, no subintervalo de tamanho epsilon sobre b. Epsilon vezes LB. Perfeito. Seja t agora, quando parou a busca binária, o extremo direito, o extremo esquerdo é o que não satisfaz, o extremo direito é o que satisfaz, seja t o extremo direito do subintervalo. Isso quer dizer que t é menor ou igual, a gente quer provar que t é menor ou igual a 1 mais epsilon vezes o ótimo. E aqui teríamos terminado, que é o nosso PTAS. O t vai ser o tempo retornado pelo escalonamento, né? Como é que prova isso? Aqui, t é menor ou igual ao mínimo t, então aqui, bins ff, p, t vezes 1 mais epsilon é menor ou igual a m mais epsilon vezes o lower bound. Por quê? Porque como o limite inferior do subintervalo não satisfaz, e o limite superior satisfaz, e aqui vai ser o t mínimo está por aqui, dentro desse intervalo, né? E a gente vai dizer esse t maiúsculo e o t mínimo é esse daqui, né? Então, se eu somar esse valor mais o intervalo, vai dar um valor aqui que vai ultrapassar t. Então, t é menor ou igual ao mínimo mais o mínimo, que é esse t, mais epsilon vezes o lower bound. Esse valor, a gente já viu que é menor ou igual ao APT, epsilon lower bound, o ótimo é menor ou igual ao lower bound, então epsilon vezes o APT dá o que nós queremos. O t retornado, né, o extremo direito do subintervalo aqui para a busca binária, é menor ou igual a 1 mais epsilon vezes o ótimo. Perfeito. Finalmente, o algoritmo vai retornar um tempo t vezes 1 mais epsilon, porque o t ele é com as caixas de fator 1 mais epsilon, né? Então, é t vezes 1 mais epsilon, né? Aqui. Caixas, 1, t vezes 1 mais epsilon. E o t retornado é esse t aqui, né? Então, vai ficar t maiúsculo vezes 1 mais epsilon, é a capacidade das caixas, que vai ser o tempo mínimo do escalonamento. Então, vai ficar menor ou igual a, já que o t é menor ou igual a 1 mais epsilon vezes o ótimo, vezes 1 mais epsilon ao quadrado vezes o ótimo. Ok? O algoritmo vai ser 1 mais 3 epsilon aproximativo em tempo 1 mais epsilon ao quadrado. Fica 1 mais 2 epsilon mais epsilon ao quadrado, que é menor ou igual a epsilon. Então, 1 mais 2 epsilon mais epsilon, 1 mais 3 epsilon aproximativo em tempo O de n elevado a 2k, né? Que é o tempo lá do procedimento do Pelinha, né? Aqui, n elevado a 2k, com k tipos diferentes, dá para fazer em tempo ótimo, vezes aqui a busca binária, onde o k é log de 1 sobre epsilon na base 1 mais epsilon. Então, vai ficar n elevado a 2 log de 1 sobre epsilon na base 1 mais epsilon. Ok? Perfeito. É isso.